Boa tarde, crianças. Hoje nós vamos começar nossas atividades, né, com o nosso cabeçalho, como a gente tem costume de fazer em sala de aula, né? Nós vamos fazer aqui também. Vocês vão escrever o nome da escola, a data de hoje, o nome do aluno ou aluna, se for no sexo feminino, o nome da professora de vocês, que é Nádia Veras, a apostila de ciências na página 36 até a 41. Nós vamos trabalhar hoje também a apostila de história, tá? Páginas 20 até a página 37. Muito bem. Já com a apostila de história em mãos, nós vamos abrir na página 20, tá? A maioria das vilas, sobretudo as do interior no território, crianças, lembrando que a gente está dando continuidade, né? A leitura da página 18 sobre as primeiras vilas e cidades aqui no nosso Brasil, tá? Muito bem. A maioria das vilas, sobretudo as do interior do território, eram formadas por casas baixas, ruas estreitas de terra e um comércio para o abastecimento do local. Nesse período, a área rural predominava sobre a área urbana. Isso acontecia porque a maior parte da riqueza gerada nas vilas vinha do campo, como resultado da agricultura e da pecuária. Aí nós temos uma imagem, né? Na verdade é uma pintura, tá? Não é uma fotografia, nesse tempo ainda nem existiam as máquinas fotográficas, né? Olha lá, em 1827, uma pintura de Jean-Baptiste Debret, que retrata a vila de Curitiba. Aí nós temos a história do artista Jean-Baptiste Debret. Vamos ler um pouquinho? Muito bem, ele nasceu na França em 1768, foi pintor, desenhista e professor. Entre 1816 e 1831, Debret percorreu várias regiões do Brasil, a convite do rei de Portugal, Dom João VI, para retratar as diferentes paisagens do país. As obras de Debret são muito importantes para o estudo de história, pois por meio delas é possível conhecer um pouco da cultura e alguns costumes brasileiros do passado. Na página 21, dando continuidade à nossa leitura, as cidades, por sua vez, eram núcleos com maior número de habitantes, portanto, eram maiores que as vilas. A primeira cidade do Brasil foi Salvador, fundada em 1549, por ordem direta do rei de Portugal. Essa cidade tornou-se a sede do governo português no Brasil. Pouco tempo após sua fundação, Salvador já contava com centenas de moradias, criação de gado e plantações de cana-de-açúcar. Salvador também tinha importância militar, pois sua localização era estratégica para a defesa contra ataques indígenas e invasões estrangeiras. Aí nós temos aqui, ó, na página 20, uma pintura, né? Aqui parece um mapa, né, da cidade de Salvador, né? A planta que representa a cidade de Salvador é 1625. Olha só, várias embarcações aqui, várias moradias já, né? Aí tem os animais, tem bastante pessoas aqui. Aqui embaixo nós temos o Forte de São Marcelo, em Salvador, que começou a ser construído em 1608. Neles eram posicionados canhões usados na defesa da cidade, tá? Contra as invasões. Muito bem. Na página 22, você é o historiador. Além das imagens das antigas vilas brasileiras, que nos permitem saber como eram esses locais no passado, existem os relatos dos viajantes que percorriam o interior do território, coletando, né, informações sobre a cultura e a natureza local. Leia o que escreveu o viajante francês Auguste de Saint-Hilaire quando percorreu o interior do Brasil entre os anos de 1816 e 1822. O relato a seguir é sobre a atual cidade de Mojimirim, no estado de São Paulo. Ele escreveu assim: com
Unia-se ela, em 1819, unicamente de duas ruas paralelas. As casas são baixas, muito pequenas. Não creio que, ao tempo de minha viagem, o número das mesmas excedesse de 100. E só duas vi que, além da parte térrea, tinham um andar. Os habitantes de Mogi são, em sua maior parte, agricultores, que só vêm à cidade aos domingos. Ao que parece, são eles o que mais porcos criam em toda a província de São Paulo. Olha só, é um relato, né, aqui um viajante descrevendo como que era a cidade de Mogi, né, de Mogi Mirim, lá em São Paulo. Então, como que era essa cidade? Ele relata aqui que era uma cidade pequena, que tinha poucos habitantes, não tinha muitos habitantes, e que a maioria desses habitantes eram agricultores, pessoas que cuidavam das terras, né? E tinha essa cidade que era pequena e que eles só iam visitar lá, né? Deixavam aqui as famílias lá, as mulheres e os filhos, né? Os agricultores iam cultivar, iam plantar, né? E voltavam aos domingos, né? Para a sua família. Então, era essa a maior renda que eles tinham, né? Essa era a forma de sobreviver naquela época. Então, eles viviam da agricultura, tá? Então, nós lemos um relato, né, de um viajante naquela época, né, que hoje tem a internet, tem toda uma tecnologia que a gente escreve, manda recado, né, pro outro lado do mundo, né, apenas por uma mensagem no computador ou e-mail. E antigamente não, antigamente eram tudo escrito, né? Eles escreviam bastante cartas para se comunicar com outras pessoas. Essas cartas demoravam a chegar em torno de, às vezes, 5, 10 dias, né? Dependendo do local a ser entregue. Então, assim, era bem dificultoso, né? Um pouco a comunicação naquela época, tá? Mas nunca deixaram de se comunicar. Sempre houve uma forma de se comunicar. Muito bem. Vamos para a página 23. Na página 23, segundo St. Hilary, qual área prevalecia em Mogi Mirim? Rural ou urbana? Pinte o trecho no relato que justifica a sua resposta. Então, você vai fazer o quê? Você vai lá na página 22, aqui, no relato dele, e vocês vão pintar a parte, né, onde justifica isso, se era o que prevalecia, se era área rural ou área urbana. Então, a gente está estudando sobre área rural e urbana em geografia, né? Então, vai dar... A gente já sabe o que é a área rural e urbana, tá? Segundo que é a explicação da prof. E aqui no relato, você vai lá no relato e vai pintar a parte que ele fala, né? Que a maioria era rural ou urbana. Vou deixar por conta de vocês, tá bom? Nas nossas correções, a prof ajuda a dar resposta, tá? Sobre as ruas e moradias de Mogi Mirim, pinte a alternativa que corresponde à descrição do viajante. Aí tem assim: nas muitas ruas paralelas havia casas, sendo a maioria sobrados? Ponto. Com poucas ruas paralelas, as casas eram em sua maioria baixas e pequenas? As ruas ligavam a uma grande praça e dela era possível ver centenas de sobrados? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pintar a parte que ele relata lá, né? Ó, na página 22, né? Sobre as ruas e moradias de Mogi Mirim, tá? Vocês vão pintar conforme o viajante descreveu, tá? Qual dessas três alternativas eu vou colorir? Vocês podem colorir da cor que vocês quiserem, que não tá falando, né, a cor que seria, tá? Muito bem. A formação dos quilombos. Com o desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil, os colonos passaram a usar a mão de obra escravizada.
Inicialmente escravizaram os indígenas e mais tarde introduziram a mão de obra escravizada africana. Muito bem. As palavras e o texto. O que é mão de obra escravizada? Homens, mulheres e até crianças que são obrigados a trabalhar sem receber nenhum pagamento. Então, nessa época, havia uma exploração quanto a essas pessoas. Hoje já mudou, já tem lei para que isso não ocorra. Isso era muitos e muitos anos atrás, tá? Havia esse tipo de mão de obra escravizada, né? Até hoje, se pegar uma pessoa para trabalhar em um determinado local e não pagar tudo que, né, não pagar nada para eles, isso se chama trabalho escravizado, né? Então, de certa forma, isso é errado, porque hoje já existem leis, né, que todo trabalho, né, é digno de um recebimento. Então, né, isso não acontece mais. Ainda bem. Assim como os indígenas, os africanos lutaram muito contra a escravidão. Os indígenas eram nativos do Brasil, eles já viviam aqui, né? Conheciam bem o território e durante muito tempo guerrearam contra os colonos, porque era uma disputa de terras, né? Os indígenas já moravam aqui, então eles, no caso, os indígenas já eram nativos aqui, então eles lutavam pelas terras deles, né? Muito bem. Essa foi uma das razões pelas quais os portugueses passaram a investir intensamente na escravidão africana. Então, por essa briga de território entre os escravos, né? E os colonos, os donos, né? Donos da terra não, porque quem vivia aqui eram eles, né? Eles acabavam que optando por trazer os escravos de outro, lá da África, de outro país, que não conheciam as terras, que não falavam a mesma língua, né? Para facilitar aí o trabalho, a mão de obra nessa época, tá? Na página 24, dando continuidade, os africanos, por sua vez, foram trazidos à força para o Brasil, por isso conheciam pouco o território e não falavam a mesma língua que os colonos. Diante disso, a fuga foi uma das formas de resistência praticado por eles. Com o tempo, grupos de africanos escravizados fugidos fundaram comunidades chamadas de quilombos, os quais ficavam escondidos nas matas, de modo que os portugueses não os encontrassem nem os escravizassem novamente. Além dos africanos, outros grupos passaram a viver em quilombos, como indígenas e populações pobres. Nos quilombos, os escravizados fugidos reconquistavam sua liberdade, organizavam-se em aldeias e cada uma delas tinha um chefe que contava com a ajuda de um conselho. Essa forma de administração era comum nos reinos africanos e foi adotada nos quilombos brasileiros. Para garantir a sobrevivência dos quilombos, seus integrantes, os quilombolas, desenvolveram a agricultura, produzindo banana, milho, mandioca, batata doce, entre outros alimentos, e o comércio com a venda de artesanato. O trabalho e a riqueza gerada por eles nos quilombos eram coletivos. Muito bem. Aí terminamos, né, sobre a formação dos quilombos aqui, né? A prof vai passar um videozinho curtinho para vocês entenderem um pouquinho mais, né, sobre os quilombos, né, como que funcionava antigamente essa forma de trabalho e mão de obra, tá? Vamos para a página seguinte. Muito bem. O lugar que vivemos hoje. Atualmente, a maior parte dos brasileiros vive nos municípios. Um município é formado por área rural e área urbana. Área rural também pode ser chamada de campo e área urbana pode ser chamada de cidade. Na área urbana, a maior oferta de serviços essenciais à população, como escolas, bancos, supermercados, hospitais, comércios e etc.
Além disso, é o local onde fica a sede administrativa do município, ou seja, onde se localizam os prédios públicos como o Paço Municipal e a Câmara Municipal. Já na área rural, vivem os trabalhadores que atuam no campo com criação de animais e com agricultura. É do campo que sai a maior parte dos alimentos que abastecem a cidade. Muito bem, nós temos aqui a cidade, né? Olha só. E aqui embaixo nós temos o campo. Então, nós temos a área urbana e a área rural. Muito bem.